Vamos falar sobre o plexo braquial, conjunto de nervos que sai da região cervical e torácica alta em direção ao membro superior e à cintura escapular. Primeira coisa que a gente tem que relembrar é que o nervo espinhal, quando ele sai do forame de conjugação, ele vai emitir um ramo posterior e um ramo anterior. O ramo posterior ele é menor, ele é mais curto e ele vai em direção à própria coluna. Então ele fornece uma inervação axial. Para quem? Para a musculatura paravertebral, para a faceta articular, para processo espinhoso, processo transverso. Então uma inervação próxima. E já o ramo anterior ele fornece a inervação apendicular, que vai para a periferia. Então são os ramos anteriores das regiões de C5 a T1 que vão formar os nervos que constituem o plexo braquial. E qual a importância clínica deles? Que vários sintomas localizados no braço, no antebraço, na mão ou mesmo na cintura escapular não são por uma afecção local, mas sim por uma alteração da emergência, da saída dessa inervação. Além disso, ao longo do trajeto desse ramo anterior, esse nervo ele pode estar comprometido com relação às interfaces mecânicas, que a gente vai ver mais à frente no material sobre os desfiladeiros. Então, como foi falado, o plexo braquial ele é configurado por 5 raízes nervosas. Quais são elas? C5, C6, C7, C8 e T1. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando de quem? Das raízes nervosas. Então, em preto, nós temos as raízes. E essas raízes estão saindo pelo foramen de conjugação. Se a gente pegar, como que fica fácil de entender? A raiz de C8 vai estar saindo entre as vértebras C7 e T1. Então, o nosso roxo são as vértebras. Entre C7 e T1 sai a raiz C8. Entre T1 e T2 sai a raiz T1. E assim sucessivamente. Por que é importante relembrar isso? Porque em caso de uma patologia discal C5, C6, o principal nível de acometimento tende a ser a raiz de C6. E daí vai variar um pouco em relação à orientação desse abaulamento, protusão ou hérnia de disco, podendo acometer outras raízes. A orientação geral das raízes no nível cervical tende a ser mais horizontal e conforme ela vai descendo na região torácica e lombar, ela vai ficando mais vertical. Então a parte de horizontal vai ficando cada vez mais vertical. Então nós temos as raízes de C5, de C6, de C7, de C8 e de T1. A raiz de C5 e de C6, ela vai se unir. Então essas duas raízes, elas vão se unir
e vão formar um tronco. A raiz de C7 sozinha vai formar um segundo tronco. E a raiz de C8 e T1, elas também vão se unir para formar um terceiro tronco. Então, em azul, nós temos os troncos. E tem 3 troncos, um mais alto e um mais baixo. Portanto, o primeiro tronco é o tronco superior. O terceiro tronco, mais baixo, é o inferior. E entre eles, nós temos um tronco médio. Raiz de C5 e C6 formam o tronco superior. Raiz de C7 forma o tronco médio. E raiz de C8 e T1 forma o tronco inferior. Então, uma orientação anatômica geral dessa inervação na sua divisão em troncos. Depois dos troncos, nós vamos ter divisões. O tronco superior, formado por C5 e C6, vai ter uma divisão anterior e uma divisão posterior. O tronco médio vai ter uma divisão anterior e uma divisão posterior. E o tronco inferior vai ter também uma divisão anterior e uma divisão posterior. Então, em vermelho e em verde, vermelho e verde, nós temos as divisões. Em vermelho, divisão anterior. Em verde, divisão posterior. Quer dizer que esses troncos vão emitir uma ramificação que vai mais para frente, ainda na posição anatômica, e uma ramificação que vai mais para trás, na sua divisão anatômica. É uma mais perto da face anterior do nosso corpo e uma mais próxima da face posterior. E depois das divisões, nós teremos fascículos. Das divisões, vamos só nomear. Aqui a anterior, anterior e anterior. Em verde as posteriores. Posterior do superior, posterior do médio e a posterior do inferior. Então, das 3 divisões posteriores, vai nascer um fascículo posterior. Então, em azul claro, nós temos o fascículo posterior. Que é a união de quem? Das 3 divisões posteriores. Na parte mais alta,
da divisão anterior do fascículo superior e médio. Em verde claro, nós temos o fascículo lateral. Fascículo lateral. E da divisão anterior do tronco inferior, nós temos o fascículo medial. E aqui o fascículo posterior. Depois desse fascículo, a gente começa a ter origem dos nervos propriamente. E esses nervos é quem vai atingir os seus tecidos-alvo. No fascículo lateral, o ramo neural que emerge dessa região, indo em direção à periferia, é o nervo músculo cutâneo. As principais raízes que constituem ele, C5, C6 e C7, e ele é responsável pela inervação do músculo coracobraquial, do bíceps braquial, e do próprio músculo braquial. Do fascículo posterior, nós temos dois ramos principais. Um deles é o nervo axilar, cujos principais ramos são C5 e C6, e ele vai inervar o deltoide e o redondo menor. Além do axilar, nervo radial. Esse já contém normalmente fibras de C5 até T1, e a inervação dele vai para os músculos da região posterior do braço e antebraço e alguns da mão. Quais são eles? Começando lá na face posterior do braço, os extensores do cotovelo, tríceps braquial, ancônio, na região do antebraço, extensor radial longo do carpo, bráquio radial, extensor radial curto do carpo, supinador, extensor dos dedos,
extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, mais o extensor longo do polegar, e o extensor do indicador. Então, boa parte dos músculos extensores. Depois nós temos saindo do fascículo medial, o ramo terminal dele, nervo ulnar, raízes de C8 e T1. Quais os músculos de abrangência do nervo ulnar? Flexor ulnar do carpo, flexor profundo dos dedos, a parte medial, desse flexor profundo dos dedos, oponente do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, os interósseos dorsais, os palmares, interósseos palmares também, flexor curto do polegar, e o adutor do polegar. Então, boa parte do território medial do antebraço e dos músculos intrínsecos da mão. E mais um ramo que é bastante importante e bastante comprometido na clínica dos pacientes, que possui fibras vindas tanto do fascículo lateral quanto do fascículo medial, que é o nervo mediano. Com raízes também de C5 até T1. E qual a região de inervação? Músculo pronador. Primeiro lá próximo do cotovelo, o redondo. Flexor radial do carpo. Palmar longo.
flexor superficial dos dedos, e o profundo dos dedos, na face mais lateral. Flexor longo do polegar, perto do punho, pronador quadrado, no polegar o oponente do polegar, o abdutor curto do polegar também, o flexor curto do polegar e os lumbricais. Então, boa parte dos músculos da região anterior, anterolateral do antebraço e alguns músculos da mão, mais da região tenar. Então, região tenar, região hipotenar, região posterior. Então, os principais nervos que constituem o plexo braquial são nervo músculo cutâneo, nervo axilar, nervo radial, nervo ulnar e nervo mediano. Porém, eles não são todos. A gente tem algumas outras inervações que vão para a região de cintura escapular, que também estão saindo dessas raízes nervosas que a gente citou. Um primeiro desses nervos, vamos começar falando do nervo frênico. Ele sai de C3, C4 e C5. Vai ser o nosso número 1. C3, C4 principalmente, e C5, e o frênico vai inervar o diafragma. Também saindo da região de C5, nosso número 2, nervo dorsal da escápula, de C5, que vai inervar quem? Romboides e elevador de escápula. E elevador da escápula. E um número 3, que sai de C5, de C6 e de C7. O número 3, que é o torácico longo. Nervo torácico longo, C3, C4 e C5, que vai inervar o músculo serrátil anterior.
Então esses três nervos, eles saem diretamente das raízes nervosas cervicais. Então esse grupo é uma emergência neural das raízes. Depois a gente continua, agora em direção já aos troncos. E um primeiro ramo que sai do tronco superior, na sequência o nosso número 4, é um ramo para o subclávio, C5, C6, que vai justamente para o músculo subclávio. Depois a gente tem ainda o número 5, que também sai do tronco superior. Que é o nervo supraescapular. C5, C6 vai para os músculos supra e infraespinhoso. Então, lá na escápula. Supra e infraespinhoso. São dois ramos neurais que saem de onde? Da região do tronco. Tronco superior. Mais dois ramos neurais. Depois a gente chega aonde? Nas divisões anterior e posterior, para depois dar uma chegada aos fascículos. No fascículo lateral, a gente tem um primeiro ramo, nosso número 6, que é o nervo peitoral lateral. Sai de C5, C6 e C7. Depois do fascículo posterior, nós temos 3 raízes nervosas. Número 7. Número 8. Número 9. Número 7. Nervo subescapular superior. De C5 e C6, né, porção mais alta, e vai para quem? Para o músculo subescapular, a porção mais alta dele. Subescapular. Número 8 é o nervo tóraco-dorsal.
que vai para quem? Para o músculo grande dorsal. E o número 9 é o nervo subescapular inferior. Que vai para a porção mais inferior do músculo subescapular. E por fim, saindo do fascículo medial, nós temos o número 10, que é o nervo peitoral medial. Principalmente ramos de C8 e T1. Ambos os peitorais, lateral e medial, vão para os dois músculos peitorais. Porém, tem alguns autores que colocam como havendo um predomínio do peitoral medial sobre o peitoral maior e do peitoral lateral sobre o peitoral menor. Existe uma certa variabilidade, mas os dois influenciam em ambos os peitorais. Temos ainda saindo dessa região dois outros pequenos músculos, nervos, número 11 e número 12. A gente não falou muito dos ramos cutâneos, mas aqui a gente tem o cutâneo medial do braço e o cutâneo medial do antebraço. Existem alguns trajetos, algumas porções dentro do trajeto de toda essa inervação, onde as fibras se tornam mais suscetíveis a compressões ou irritabilidades. E quando a gente fala em desfiladeiros, a gente vai expor algumas dessas zonas. O que é importante saber? Que alterações nos níveis medulares das raízes nervosas, que a gente citou, podem afetar qualquer um desses 12 nervos, ou 10 com inervação motora, mas os 5 principais e todos os tecidos que são inervados por eles. Então, nem sempre o paciente que tem uma alteração à distância do músculo supinador, uma dor no cotovelo, uma parestesia, uma alteração na face dorsal do antebraço, tem como causa uma tensão, um ponto gatilho, um espasmo do músculo supinador, mas muitas vezes o que pode estar acontecendo é que o ramo neural de onde esse nervo se formou pode estar sofrendo uma agressão lá em C6. Da mesma forma, alterações periféricas. Eu tenho uma alteração a nível do pronador redondo. Tem um estresse nessa zona, ou por um trauma, ou por um uso continuado. E esse estresse pode levar a uma facilitação medular, que vai chegar até os níveis de coluna e gerar um sintoma, uma dor proximal. E por vezes a dor que o paciente tem no pescoço, ela vai ser melhor tratada com uma abordagem mais simples. Aonde? No músculo que foi a origem desse problema. Então, sempre que a gente for abordar um paciente e ele tiver algum transtorno neural,
a gente vai ter que fazer essa ligação do sistema nervoso central, né, da porção medular, da raiz, na sequência do tronco, da divisão do fascículo e do nervo, até o tecido. E se essa comunicação de chegada da informação neural ou do retorno dessa informação até a medula, ela não está competente, se esse ciclo não está se cumprindo, se existe alguma hiperatividade ou alguma hiperalgesia ou uma alteração tônica, é trabalho do profissional identificar aonde dentro desse trajeto está havendo esse ponto de interrupção. E aonde que vai ser feito o tratamento? Na causa. E não mais no sintoma. Então a dor ou a queixa do paciente que ele verbaliza não é o mais importante. A gente é um detetive, um investigador que vai buscar justamente aonde essa anatomia está sendo obstruída, por qual motivo isso aconteceu. Então sempre questionar os históricos, o histórico do paciente, relatos de traumas, quedas, acidentes, procedimentos cirúrgicos, desde mecanismos de parto, padrões patológicos, hérnias de disco, alterações posturais, tudo que possa configurar um estresse no trajeto desses nervos. Dessa maneira, os nossos pacientes vão ter, com certeza, uma abordagem mais eficiente, uma melhora mais rápida. O próximo material vai ser sobre os desfiladeiros torácicos. Então a gente vai entender alguns dos principais pontos aonde esse complexo aqui vai estar sendo lesionado.